Olá, bem-vindos ao canal Falando Francamente, e quero destacar que é francamente com K, porque aí é mais fácil de achar no YouTube. Bem, não, para quem não me conhece, né, eu acabei ainda não comentando nos vídeos, mas eu sou professor na USP, e na USP eu tenho uma disciplina, ministro uma disciplina, que o título é mais ou menos assim, né, Programas de Atividade Física para doenças cardiovasculares, imunes e metabólicas, tá. Então, eh, há muitos anos eu ministro essa disciplina, mas todos os anos uma coisa que eu gosto de enfatizar para os alunos é que a separação, das patologias, né, cardiovasculares, imunes, metabólicas, ela é didática, né, porque, na verdade, ela não reflete muito a realidade. Então, por que eu falo isso? Porque os alunos, para prevenir os alunos, porque assim, né, a gente começa, vamos imaginar com programa de exercício para insuficiência cardíaca. Aí a gente vai falar o que é insuficiência cardíaca, as características, a intolerância ao exercício e tal. E quando a gente vai falar da fisiopatologia, a gente começa a falar das alterações musculares, mudança de tipagem, fibra 1 para tipo 2, atrofia, aí vai ver, por exemplo, perfil inflamatório, né? Aí já começou a entrar no sistema imune, hiperativação do simpático, sistema renina-angiotensina, né? Já começa a entrar no endócrino, no nervoso, no endócrino. Aí lá na frente a gente vai discutir, por exemplo, uma doença imune, artrite reumatoide, né? Aí começa a falar que tem alterações hormonais, que tem alterações nervosas. Depois a gente vai falar de uma doença como obesidade, diabetes, que teoricamente, vamos dizer assim, ou diabetes metabólica. Aí você começa a ver alterações cardiovasculares, você começa a ver muitas alterações também imunológicas. Então, eu sempre já dou essa prevenção para eles, justamente para falar isso, né, que tem essa separação, mas na prática, esse ponto de corte aí é muito, muito tênue, né? Na verdade, existem, como é uma fisiologia só, muitas patologias, elas começam, vamos dizer assim, por uma alteração ou no endócrino, no imune, ou no cardiovascular, mas depois vão acabar desencadeando alterações sistêmicas, e claro que todos os sistemas vão ficar alterados, né? Então, porque, então, assim, em suma, falo isso porque os alunos, né, falar, daqui a pouco eles falam, pô, o cara está falando a mesma coisa sempre, né, em algumas coisas. Não, mas é porque um dia a gente pode até discutir, porque talvez há tanto essas, vamos dizer assim, essa cascata comum, né, por exemplo, você pega insuficiência cardíaca, como se fosse, vamos dizer assim, um mar para qual várias doenças cardiovasculares desembocam. Então, nesse clima, eu venho falar um pouco aqui hoje, rapidamente, sobre asma e obesidade, né? Duas doenças, então ele fala de asma e obesidade, duas doenças em alta e ligadas, né? É, uma ponte aí delas, pela inflamação. Então, ele fala, né? Tem algumas coisas, ele fala, por exemplo, que já está bem estabelecida a associação que existe entre asma e obesidade, ou obesidade e asma, principalmente a forma mais grave da asma. Ele comenta que no mundo tem cerca de 300 milhões de asmáticos, se você considerar o sobrepeso e a obesidade seriam 2,1 bilhão, né, 2 bilhões e 100 milhões de sobrepeso e obesos, né? E aí tenta relacionar essas duas doenças, dizendo justamente que talvez o ponto em comum entre elas aí é a inflamação, né? E aí, um dos motivos assim, epidemiológicos, ele começa a dizer que tem associação, então ele comenta assim, por exemplo, que a perda de peso, ele comenta, ó, perda de peso, por exemplo, pela dieta, tem benefícios na alma, na asma, né? Reduz medicação, exacerbação das crises, hospitalizações, melhora da qualidade de vida, na função pulmonar. É interessante que, na minha época, a gente vai ver isso também com o exercício aqui, né? Porque ele fala também que é, perdeu esses benefícios que são perdidos com a dieta, apesar desses benefícios só com a dieta, não tem redução dos marcadores inflamatórios. Quando você associa a dieta com o exercício, você também tem esses mesmos benefícios e também os marcadores inflamatórios, que é importante porque esses marcadores inflamatórios estão ligados a outras coisas, como tem um vídeo aqui no canal sobre aterosclerose, né? A inflamação está muito ligada a isso, então daí a importância de baixar também, ou diminuir também esses marcadores, né? E aí ele diz que se você tiver uma redução por exercício, dieta, se combinar 5 a 10%, você já tem esses benefícios, né? E é interessante que na minha época, quando eu era garoto, não sei como está isso hoje, né? Mas era muito interessante que várias pessoas iam fazer esportes, né? Iam, por exemplo, para natação para curar a asma, né? Então, na verdade, não é que vai curar, mas esses estudos aqui sugerem, né? Não vai curar, mas esses estudos sugerem que vai melhorar a sensibilidade que é uma exacerbação alérgica imune, vai melhorar essa exacerbação, mas não vai curar.
Um outro tipo de evidência que ele mostra que a obesidade e a asma estão associadas, que ele fala da cirurgia bariátrica, né? A cirurgia bariátrica também tem efeitos positivos, e aí ele comenta de um estudo que, após cirurgia bariátrica, houve uma redução total de medicamentos de 39%, sendo, separadamente, né, desses medicamentos, 42% de diminuição em vasodilatadores e 41% do uso crônico de corticosteroides, né, de cortisol, de inalantes similares ao cortisol. Então, dando uma associação epidemiológica entre as duas doenças, e dizendo que o mecanismo provavelmente que está ligado, que as associam, que as ligam, como está no título aí, é a inflamação, e, entre outras coisas, a inflamação do tecido adiposo, né? Então, a gente vê a figura aqui, que é bem interessante, alguns aspectos que eu achei interessante comentar, que no estudo, ele comenta que há mais de um fenótipo, né, um conjunto de manifestações da asma, e dois particularmente são interessantes, né? Um que acontece na criança obesa e que é alérgico, perdão, um que acontece na criança é alérgico, geralmente já serve já uma asma pré-existente. Eu estou bem hoje, estou falando alma, arma, né, asma, uma asma pré-existente. E tem um outro que é adulto, que geralmente não é asma, não é alérgico, né, e acontece geralmente que seria um de ocorrência tardia. Então, um na infância, alérgico, que exacerba uma asma já pré-existente, e outro na idade adulta, que não é alérgico e de ocorrência tardia, por exemplo. Claro, os dois associados à obesidade, né? Criança obesa e adulto obeso. E até curioso, ele cita um trabalho também, que crianças que tinham sobrepeso, mas não eram obesas ainda, desenvolveram asma depois. Então, eles, né, os autores, eles fazem uma consideração. Será que é bidirecional? Será que a obesidade causa asma, mas a asma também, por alguma mudança, causa a obesidade? E aqui na figura, né, ele coloca aqui o epitélio respiratório e também tecido adiposo, e aí ele cita dois tipos aqui, né? Então, eu comentei com vocês agora que tinha uma da infância, que era alérgica, e uma do adulto que não era alérgica. Essas duas, tanto a da infância alérgica como a do adulto de ocorrência tardia não alérgica, são o que eles chamam de, vamos dizer assim, asmas eosinófilas, né? Ou seja, onde há uma predominância no epitélio respiratório desse tipo de célula da imunidade inata, que são os eosinófilos. E tem um outro tipo, que é essa aqui, uma outra asma que é não eosinofílica, né? Mas seria neutrofílica, ou seja, é uma asma onde o principal fator vamos dizer assim, a principal célula que está desencadeando o processo aqui seriam os neutrófilos. Então, ele fala discute um pouco o perfil de célula. Então, por exemplo, nessa asma aqui de eosinófilos, então você vai ter, por exemplo, interleucina 25, né? Você vai ter interleucina 33, você vai ter timosina, né, o fator liberado pelo timo. E aqui, embora não apareça, então, o que está acontecendo com essas substâncias? Então, o eosinófilo está aqui, essas substâncias vão provocar, né, vão ativar linfócitos CD4 como TH1, células tipo 2 linfocíticas inatas, né, que é um tipo de célula inata, mas é da linhagem linfocítica, e aí vai ter um padrão de produção de citocina, interleucina 13, 4, 9, 5, essa 5, inclusive, está aqui apontando para o eosinófilo, porque ela é importante para a manutenção da vida dele, enquanto a interleucina 4 recruta os eosinófilos, a 5 ajuda a manter. E uma coisa importante aqui, o que distingue, como eu falei para vocês, que a eosinófila pode ser asmática, pode ser alérgica ou não alérgica. O que distingue ela quando ela é alérgica é a presença de GE. Tá? Quando você tem as células B, os plasmócitos, os linfócitos B, produzindo GE, esse GE, em certo momento, vai ativar aqui o mastócito, ele vai degranular, liberar histamina e outras substâncias, desencadeando aquele processo que a gente conhece, né, de broncoconstrição, tal, né, de broncoespasmo, toda aquela coisa tal, da asma. Então, esse seria aqui, vamos dizer assim, uma asma com base em eosinófilos, né? E aí você também tem a asma, que nem eu falei, baseada em neutrófilo. Quais seriam os fatores que talvez façam que esses neutrófilos migrem para o epitélio respiratório? Lesões, né? Então, isso aqui são marcadores de padrões moleculares de dano, alguma lesão no próprio epitélio, acúmulo dessa proteína amiloide A, né? Então, quimiocinas como fator de colônia de granulócitos macrófagos, essas outra quimiocina aqui, né, que são substâncias que atraem. Essa aqui é XCL8, desculpa, pessoal, não sou eu que dou esses nomes, tá? São os nomes realmente para quem não está acostumado, meio cabeludo, né?
a interleucina 6, ativando o neutrófilo, lembra? Essa aqui é de... Opa, meu tempo 10 minutos. Essa aqui é de neutrófilo, essa aqui é eosinófilo, cadê ele aqui? Eosinófilo, né? E aí, você vai ter esse tipo de perfil aqui, um pouquinho diferente, né? Células TH17, que também é inflamatória, libera citocinas, TH1, que tinha ali também. E nesse caso aqui, dessa neutrofílica, você também tem uma presença de monócitos que vão migrar para o tecido, e essa presença de monócitos aqui que estão em tecido adiposo, vão migrar para lá, né? Esses monócitos aqui, que vão ficar, por exemplo, em tecido adiposo, eles vão se diferenciar em macrófagos M1 e vão começar a fazer todo um processo de liberação, que a gente vê em alguns vídeos, né? Interleucina 6, TNF, proteína que atrai macrófago, MCP1, né? Então, repara, aqui na asma à base de neutrófilo, neutrofílica, vamos dizer assim, então, ele coloca que tem fatores que atraem o neutrófilo para o epitélio respiratório, e também tem uma contribuição do do tecido adiposo, melhor falar, no tecido adiposo, no caso, porque o tecido adiposo, ele vai atrair monócitos para ele, esses monócitos, né, vão ativar substâncias, complexos proteicos como o inflamassomo, que vai desencadear a liberação de interleucina 1, interleucina 18, ou seja, vai causar toda uma inflamação e aquele perfil M1. Tá? Curiosamente, para você ver como o negócio é complicado, né? Se a gente voltar um pouco aqui para a asma eosinófila, embora essas citocinas aqui no pulmão façam um processo inflamatório tal de asma, lá no tecido adiposo, nesse caso aqui, você tem um pouco de perfil de macrófago M2, que seria anti-inflamatório, ou seja, consegue fazer inflamação no epitélio pulmonar, lá na parte do pulmão, mas tecido adiposo diminui a inflamação. Enquanto esse perfil aqui de neutrófilo tanto faz a inflamação no epitélio respiratório, como também causa a inflamação no tecido adiposo. E aí, ele vai, né, dizer quais são as possíveis citocinas que estão envolvidas aí. E aí, classicamente, fala do aumento de erpitina, da diminuição de adiponectina, que está ligado, né, ao processo, teoricamente, de não inflamação, anti-inflamação, diminuição da resistência insulina. Mas é muito interessante que nesse trabalho, e isso para a gente entender como as coisas são complexas, né? Ele fala, por exemplo, eu até anotei, ele fala, por exemplo, dessa questão aí da adiponectina, né, da adiponectina, que a gente sempre fala que é uma coisa boa, mas ele fala que em algumas doenças, como artrite reumatoide, doença renal crônica, por exemplo, já se percebeu que ela pode sair desse papel, vamos dizer, anti-inflamatório positivo, nesses quadros, ela pode estar ligada a efeitos negativos inflamatórios. Então, você vê que interessante, muitas vezes, é o contexto, né? É que nem essa coisa aqui da interleucina 6. Às vezes fala assim, poxa, professor, eu fico confuso, porque você fala muito dessa coisa da interleucina 6 causando problemas como aqui, mas no exercício, uma das miocinas não é a que é mais liberada em quantidade e tal, é uma das mais, e lá é bom. Então, ninguém sabe muito bem isso, né? Eu já até comentei no vídeo, pode ser a questão de quando é o exercício é uma coisa aguda que sobe e depois desaparece. Pode ser também, além dessa coisa aguda, a via de sinalização. Então, quando é nessa questão aqui da inflamação do epitélio respiratório e tal, a interleucina C geralmente é um tipo de sinalização que eles falam que é uma transreceptora, ou seja, com receptor solúvel, enquanto que aquela do exercício, a interleucina C estaria sinalizando com os receptores dela, mas as pessoas estão presos na célula, não estão flutuando, vamos dizer assim, pelo plasma. Tá ok? Então, isso aqui é só para a gente mostrar uma coisa importante, né? São doenças que estão aumentando muito e que, como eu falei, a gente fala, o indivíduo é asmático, o indivíduo é obeso, mas as alterações que elas podem causar podem fazer com que uma desencadeie a outra, né? Então, essas coisas têm que ser melhor estudadas ainda, estão sendo investigadas, mas elas têm algumas coisas em comum, como ele está dizendo aí no trabalho, e essa coisa em comum pode ser o quê? A inflamação. Então, estava agora há pouco pensando, né? A inflamação, ela está mal na fita, né? Ela está envolvida com um monte de problemas sérios. Então, é isso. Tomara que vocês tenham achado interessante aí, né? Se interessem por estudar mais esse assunto. E a gente vai sempre tentando trazer aí algum assunto novo, interessante, relacionado à nutrição, exercício. Tá ok? Até mais, um abraço. Não deixe de dar o seu like e de se inscrever no canal. E fale para os seus amigos, né? Participarem do canal também e procurarem Falando Francamente com K, que é mais fácil de achar. Tchau, tchau, abraço.